Planejamento estratégico e controle das finanças são essenciais para enfrentar desafios e também para aproveitar oportunidades, regra que vale também para as empresas. E é esse o assunto de hoje no quadro Falando Economês, e por isso eu recebo aqui no estúdio o especialista em tributos e finanças empresariais, Israel Rodrigues da Silva. Israel, está tudo bem com você? Boa tarde, Olivar. Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse assunto super importante. Pois é, Israel, vamos falar das empresas. Quando está começando, o que uma empresa, para se dar bem em 2025, deve fazer nesse momento? Primeiro, aquelas empresas que não fizeram o seu planejamento financeiro para 2025, lá em 2024, né, que seria o ideal de ser feito de forma antecipada, ainda é tempo de fazer esse planejamento. A economia do nosso país tem passado por várias mudanças, né, que impactam o poder de compra dos consumidores, e com isso você tem que levar isso em conta também ao fazer o seu planejamento financeiro, considerando as taxa de juros alta, valor do dólar alto também, e tudo isso impacta no consumo. Então, esse impacto no consumo diretamente vai impactar na sua empresa. Caso você não leve em consideração isso à hora de fazer o seu planejamento financeiro e diversos outros aspectos internos, gerenciais do seu negócio, pode ser que você tenha alguma surpresa do decorrer do ano. O Israel, tem muita gente que fez esse planejamento, a questão do orçamento para 2025, fez já lá na metade do ano passado, vamos dizer assim. Aquela época o dólar não estava tão alto, não é isso? E os juros não estavam subindo dessa forma. Agora o juro está alto, vai subir mais e o dólar está lá em cima. O que fazer diante disso? Diante disso, você já entende que há uma possível recuo ali no consumo, né, dos produtos. Então, a depender do segmento qual você está trabalhando, pode ser que ele venha a ser impactado, né? Então, isso impactado em relação à diminuição de receitas e, consequentemente, há uma possível diminuição de lucro. E para que você não seja impactado de uma proporção tão grande, você tem que priorizar o caixa da sua empresa. Realmente ter dinheiro em caixa faz toda a diferença. É o que fez diferença para as empresas naquele tempo em que houve a pandemia e que faz diferença sempre para aquela empresa se manter no mercado. Porque você ter caixa em um momento onde a taxa de juros é alta, onde um momento em que captar capital de terceiros, que seria o banco, tem um custo alto, você ter caixa, você tem toda a diferença para poder se manter nos períodos em que você tiver um menor volume de vendas, assim como estar à frente do seu concorrente, se caso ele não acompanhou esse planejamento, né, não fez esse estudo. No caso, ter um capital de giro. Exatamente. Nada de empréstimo, né? O empréstimo agora tende a estar bem alto, né? Então, poucas situações vai ser interessante ter esse empréstimo hoje em dia, porque hoje a renda fixa está pagando um percentual considerável, né, baseado na taxa de juros atuais. E então, alguns casos vai compensar você ter utilização de capital de terceiros, ok? Em vista do que hoje está rendendo em aplicações como a renda fixa, esse capital seu. Então, há casos que é mais vantajoso e há casos que não é. Então, no planejamento, é analisado isso, a necessidade de capital que a sua empresa tem. E esse capital de giro, em vista do que você teve no ano passado, esse ano é necessário que você tenha uma proporção maior para justamente absorver esses impactos que a gente vai ter na economia esse ano. Tá, Israel, exatamente isso que eu queria saber, né, dos impactos dessa economia. Porque muita gente planeja crescer, claro, né? Exatamente. Esse é o objetivo sempre de uma empresa. Mas quais são os desafios maiores que vão ser enfrentados em 2025? Então, em relação à questão de aumento de custo, né, de produtos na aquisição por parte dos fornecedores dessas empresas, por exemplo, de um supermercado que trabalha ali com o café, você viu o aumento que teve, o percentual do café no ano passado, subiu mais de 30%, existe a pesquisa já que esse ano vai subir mais 40%. Então, em relação a esse tipo de produto e outras commodities, tende a aumentar o valor na gôndola. Então, quem vai pagar esse preço é o consumidor final. Mas ele só vai pagar esse preço se o empresário precificou corretamente o seu produto. Se ele não precifica corretamente o seu produto, atribuindo os custos que realmente ele tem, acaba que ele vai perder margem com isso. Se ele perder margem, ele compromete a lucratividade do seu negócio. Ou, às vezes, é o caso até de inviabilizar a sua operação. Então, ter todas as informações financeiras da empresa é crucial para que você tome boas decisões no decorrer do ano. Israel Rodrigues, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado a todos.